Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, um dos setores mais vulneráveis da nossa sociedade e que sentem de uma forma mais gravosa os efeitos deste pacto de agressão são os idosos. Dizia o Dr. Paulo Portas, antes das eleições, naturalmente, depois a conversa foi outra: eu tenho uma revolta interior muito grande, porque não houve uma única medida que protegesse os idosos, que são os mais prejudicados. Ora, uma vez no Governo, o que é que fazem? Fazem o quê? Em concreto, roubam o subsídio de férias e o subsídio de Natal aos idosos. Cortam no complemento de pensão a milhares de idosos portugueses. Aumentam de uma forma brutal o custo de vida. Aumenta a eletricidade e o gás. Mais impostos, onde está o CDS? Mais impostos para os idosos. A saúde é mais cara. Mais caros os remédios. Mais caras as taxas moderadoras. Mais caro o transporte de doentes. Aprovam uma lei que ainda está aqui em discussão na Assembleia da República, da lei dos despejos, que vai ter consequências gravosas para os idosos. Nos transportes, aumentam os transportes, diminuem os serviços, condenando mais idosos ao isolamento. E estes são só alguns exemplos. Graças ao PSD, CDS-PP, graças ao pacto de agressão, também assinado pelo Partido Socialista, graças ao Governo Passos Coelho, Paulo Portas, há muitos mais idosos que vivem pior, que sofrem mais. Há mais idosos que cortam na alimentação, passam fome, graças a opções políticas que temos no nosso país. Há mais idosos que não fazem tratamento médico, não compram os remédios porque não têm dinheiro para os comprar. Hoje, metade dos idosos não tem dinheiro suficiente para aquecer as suas próprias casas. Hoje há cada vez mais idosos isolados, abandonados nos hospitais e que vivem e morrem sozinhos. Para a grande maioria dos idosos, o lazer, o acesso à cultura é uma miragem. E nem nos lares de idosos escapam à política de direita deste Governo. Depois das creches, querem aumentar o número de idosos por quarto, pondo em causa a dignidade e a privacidade dos idosos. Graças ao PSD, CDS-PP, hoje, graças ao Governo Paulo Portas, Passos Coelho, a pobreza alastra de uma forma significativa entre os idosos, com consequências dramáticas para quem vive da sua reforma. Mas a crise, Srs. Deputados, não é para todos. A crise é para alguns, porque como nós vimos, Srs. Deputados, para a banca são vários milhões de euros, são 8 mil milhões de euros para o BPN, a DP tem mais de 1.125 milhões de euros de lucros. Os salários dos grandes administradores portugueses continuam a aumentar, ex-ministros a ganharem 624 mil euros por ano. Portanto, para esses não há crise, não há sacrifícios. A equidade na austeridade é mentira descarada que utilizaram para enganar os portugueses. Essa é a verdade que aqui denunciamos e que deixamos a acusação a este Governo PSD-CDS-PP.